Olá, bem-vindo ao canal do Queruvim, aqui no YouTube. O tema dessa consideração é: será que Deus está em toda parte? Será que Deus é onipresente? As pessoas repetem isso, acham bonito e acabam perpetuando de geração em geração doutrinas e ensinos, pontos de vistas tradicionais. Devemos ficar alertas porque Jesus falou dos dias, lá nos dias dele, né? Onde haviam muitos líderes religiosos, ele falou que eles invalidavam a palavra de Deus por causa da tradição deles. Então, às vezes a palavra pode parecer bonita, mas será que é da Bíblia? Será que Deus realmente diz isso por meio da sua palavra escrita, a Bíblia? Bom, vamos então ver o que as Escrituras dizem sobre isso. Nós nos lembramos muito bem que, por ocasião da construção do Templo de Jerusalém, no nono século antes de Cristo, ou seja, muito tempo, quase 1000 anos antes de Cristo, né? Salomão ele inaugurou o Templo de Jerusalém. Aqui tem uma imagem que aparece no site JW, mostra Salomão aqui, tá vendo? Ó? Ele orando, agradecendo e falando com Deus dele. E curioso que nessa oração ele esclarece justamente a pergunta inicial dessa minha palestra, né? Com vocês. Será que Deus está em toda parte? Será que Deus é onipresente, conforme as pessoas falam, achando que é bonito falar isso, achando que estão simplesmente falando uma grande verdade? Vamos ver então diretamente na Bíblia, 1 Reis 8, aonde Salomão fez ali a oração de inauguração, ele fala assim no versículo 27. Mas será que Deus realmente morará na terra? O céu, sim, o céu dos céus não te podem conter, quanto menos então esta casa que construí. Agora, presta atenção à oração e ao pedido de favor do teu servo, ó Jeová, meu Deus, e escuta o clamor por ajuda e a oração que o teu servo faz hoje diante de ti. Olha que interessante. Aqui ele ora e diz que o Deus que ele está orando é ó Jeová, meu Deus, ele fala. Para a gente conferir isso, a gente pega aqui e abre a Bíblia hebraica nos manuscritos mais antigos. Você pode ver no Códice Sasson, que é do ano 900, pode ver no Aleppo Codex, do ano 930, pode ver também no Códice Leningradense, do ano 1008. Todos vão trazer a mesma leitura, vários outros manuscritos em hebraico também. O capítulo 8 de 1 Reis, versículo 27, fala aqui, Haumnam Yoshev Elohim al Haaretz, ou seja, que está dizendo assim, por acaso morará Deus realmente na terra? Ine Hashamayim, Usheme Hashamayim, eis que os céus dos céus, Lo Yekarhelucha, não te podem conter, Afki Habaitazé Hashebaniti, quanto menos essa casa que construí. Aí ele fala no 28, Ufanita el tefilat avdecha, e terás de prestar atenção à oração do teu servo, ver terhinato Yehová Elohai, e a sua súplica, ó Jeová, meu Deus, ele usa a expressão hebraica Yehová Elohai. Então, ele não falou ó Senhor, igual os cultos evangélicos. No caso aqui, o filho de Davi, rei de Israel, Salomão, ele disse ó Jeová, meu Deus. E aí ele continua, vamos lendo o que diz os próximos versículos, né? Ele fala no 29, que os teus olhos vigiem dia e noite esta casa, o lugar sobre o qual disseste, ali estará o meu nome. Aí no 30, preste bem atenção o que ele fala, Salomão, nessa oração no versículo 30. Ele diz, escuta o pedido de favor do teu servo e o pedido de teu povo Israel, quando orarem em direção a este lugar, que tu ouça do lugar da tua morada, os céus, sim, que tu ouças e perdoes. Então, no texto hebraico, o versículo 30 diz a mesma coisa, só que em hebraico. Diz assim, Veshamai ta el terhinat avdecha, e terás de ouvir ao pedido, a súplica do teu servo, Ve amcha Israel, e do teu povo Israel, asher tepalelu el hamakom hazeh, que orarão em direção a este lugar. Aí ele conclui aqui dizendo, Veata tishma el mekom shivtecha, e que tu nos ouça desde os céus, o teu lugar estabelecido de morada. Olha, El Hashamayim, desde os céus. Ve Hashamaeta, e terás de ouvir. Ve Salachta, e terás de perdoar. Pois bem, quando ele fez essa oração, aqui ele disse que tu nos ouça desde os céus, o teu lugar estabelecido de morada.
aqui no versículo 30. No versículo 39, ele fala, Kol tefilah, kol techina, toda oração. Aí ele fala, toda súplica, né? Ele fala, aqui no versículo 38. Aí no 39 ele fala, Ve'atah tishma hashamayim, e que tu nos ouça desde os céus, Mechom shivtecha, o teu lugar estabelecido de morada. Olha que interessante. No versículo 43, Salomão fala, vamos ler mais um pouco, ó. Atah tishma hashamayim, que tu nos ouça desde os céus, Mechom shivtecha, o teu lugar estabelecido de morada. Asita kechol asher ikra elecha. Aí ele fala aqui que e farás assim como tudo aquilo que clamarem a ti. Olha só, e fala não só o israelita, mas também o estrangeiro, né? O estrangeiro aqui fala. Bom, tem mais versículo aqui, o 49, olha só, quando ele usa a mesma expressão, Veshamai ta hashamayim, e terás de ouvir dos céus, Mechom shivtecha et tefilatam, e terás de ouvir desde o céu o teu lugar estabelecido de morada, né? As orações deles, et terinatam, e as súplicas deles, ve'asita mishpatam, e terás de cumprir ou ouvir a causa deles. Aqui fala que terás de cumprir de acordo com a justiça. Vamos ver como que traduziu aqui o versículo 49, essa versão da Bíblia. Diz assim, e que hajas e recompenses a cada um conforme todos os seus caminhos, ou que vai agir com justiça, de acordo com o que cada um fez, né? Com o que cada um fez, é isso. Então, o texto é muito bonito, né? Salomão ora e diz várias e várias vezes que Deus tem o quê? Um lugar estabelecido de morada. Percebeu isso? Curiosamente, em Deuteronômio 26:15, Moisés agora, séculos antes de Salomão, 1500 anos antes de Cristo, tá? Aqui seria uns 500 ou 600 anos antes de Salomão. Veja o que diz o texto de Deuteronômio 26:15 e que esclarece a pergunta inicial dessa nossa consideração. Será que Deus está em toda parte? Será que Deus ele é onipresente? O versículo 15, né, do capítulo 26 de Deuteronômio diz, agora, aqui Moisés falando, olha para baixo desde a tua santa morada, os céus, e abençoa o teu povo Israel e a terra que nos deste, assim como juraste aos nossos antepassados, a terra que mana leite e mel. Vamos ver como está esse texto no hebraico, Deuteronômio 26:15. Eu faço questão de ler, porque eu quero deixar bem claro que muitas vezes não fala, ó Senhor Deus, não. Fala o nome de Deus, Jeová Elohenu, Jeová nosso Deus. Então aqui em Deuteronômio 26:15, né? Eu também quero alertar que eu leciono os idiomas da Bíblia, e se você quiser aprender a ler nos idiomas mais antigos, tanto o Velho Testamento em hebraico, textos em aramaico, ou se não o Novo Testamento de Mateus até Apocalipse, o chamado, né, Novo Testamento, em grego koineo eu ajudo você a aprender. Eu leciono grego bíblico e é só você buscar as informações nas descrições dos vídeos do meu canal Queruvim. Deixa o joinha aí, vamos então curtir o vídeo. Deuteronômio 26:15. Vamos ver o que Moisés fala que lança a luz a seguinte pergunta. Será que Deus mora em toda parte? Será que ele é onipresente? O texto fala, Ashekifa mi me'ona kodshecha. Poxa, estranho aqui. Terás de olhar para baixo, né? Aqui fala, terás de olhar para baixo, desde a tua santa morada. Aqui diz assim, em texto hebraico, Ashekifa. Terás de olhar para baixo, mimeona, kodshecha, na tua divina habitação, min hashamayim. Aí aqui a preposição min, quer dizer, desde o, aí hashamayim, céus, desde os céus, ou seja, aí fala, o varech et amecha, e terás de abençoar o teu povo. Então, qual é o lugar onde Deus reside? Aqui diz que é a santa habitação, e aí diz, dos céus. Ou seja, aqui obviamente se refere a um plano diferente, um domínio espiritual, um lugar distante daqui. Tem uma distância física, obviamente, e também é um outro tipo de plano, não é físico, é o mundo espiritual. Então nós vimos nesses textos que tanto o Salomão
o rei Salomão, na inauguração do templo de Jeová em Jerusalém, como Moisés, disseram que Deus escuta desde os céus o lugar onde ele reside, a santa habitação dele. E nós sabemos que muitos repetem que Deus mora em todo lugar, que Deus está em toda parte, mas a Bíblia não diz isso. Ela diz que Deus tem um lugar estabelecido de morada, Mechom Shivtecha, teu lugar estabelecido de morada, frase que eu li várias vezes aqui. Então, para de falar que Deus está em todo canto. Tem gente que fala, gente, Deus, ele é impessoal, ele é inefável, ele está em todo lugar, ele é amor, ele é a paz. Isso aí são filosofias de Satanás e do diabo, que parecem coisas bonitas, mas que na verdade tenta despersonificar Deus, transformá-lo em um ser impessoal, indefinível e até mesmo, como dizem muitos, inefável. Ou seja, eles falam que não tem como descrevê-lo ou pronunciar o nome dele. Isso tudo é mentira. Deus, ele não é a natureza, como dizem muitos. Deus não é o amor. A Bíblia, quando diz que Deus é amor, é porque é uma forma alegórica de dizer que ele é tão amoroso, cheio de amor, que é como se ele fosse a personificação do amor. Mas isso não é literal dizer que Deus é literalmente o amor. O amor é uma qualidade dele. Ele tem 4 qualidades: justiça, poder, amor e sabedoria. E ele é invisível, é uma pessoa. Claro que uma pessoa espiritual. Eu vi um pessoal aí que não estuda a Bíblia, não lê, não tem conhecimento algum, provavelmente só soube jogar videogame a vida inteira, e nunca entrou assim num estudo sério da Bíblia, dizendo num debate que teve enquanto eu fazia minha live, eles estavam lá se degladiando, né, com algumas pessoas, e alguns neófitos, ou recém-convertidos, ou pessoas que não têm estudo da Bíblia, eles diziam assim, como assim Deus tem corpo? Aí o rapaz falou, tem um corpo espiritual. Aí ele falou assim, mas você viu isso? Você já viu? Então aí o rapaz falou, não, mas a palavra de Deus, a Bíblia diz isso. E ele ficou lá perguntando. Aí o rapaz que explicava, ele citou o texto de 1 Coríntios 15, versículo 44. Quando a gente vai nesse texto, veja só o que a Bíblia diz sobre Deus em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 44. Então é muito importante não subestimar a Bíblia. Muitas pessoas pensam, a Bíblia não tem lógica nenhuma, eu vou dar minha opinião, e acha que a opinião dele é a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 44 diz assim, vou ler na íntegra aqui. A parte B do versículo. Se há corpo físico, há também um espiritual. Viu aqui? Se há corpo físico, há também um espiritual. Ou seja, Deus tem um corpo espiritual. Você vê na Bíblia claramente declarações, como por exemplo no capítulo 2 de Jó, onde você vê que Deus tem um lugar bem definido de morada. Porque o capítulo 2 de Jó nos conta, né, assim como no capítulo 1, né, que Deus estava numa assembleia celestial. Aqui diz assim, versículo 1 e 2. Depois disso, chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová. E Satanás também foi no meio deles para apresentar-se perante Jeová. Então Jeová perguntou a Satanás, de onde vem? De onde você veio? Satanás respondeu a Jeová, de percorrer a terra e de andar nela. Então aqui mostra que Deus tem um lugar definido onde ele reside no domínio espiritual. Ao lermos o texto em hebraico, isso é muito interessante, você vai ver que lá não fala Senhor Deus, tá? Um alerta para os evangélicos que têm uma Bíblia adulterada, a João Ferreira de Almeida, quando remove o nome de Deus, tá? Na verdade, o texto em Jó capítulo 2 fala, vai ri hayom, veio a ser o dia, vai avu benei Elohim, quando entrou ou entraram os filhos do verdadeiro Deus, lehit yatsev ali Yehová, para tomar a sua posição de pé diante de Jeová, vai avu gam hasatam betokam. E também entrou Satanás no meio deles, lehit yatsev ali Yehová, para tomarem a sua posição diante de Jeová. Vai omer Yehová el hasatan. E passou a dizer Jeová a Satanás, ei, misé tavô, de onde é que vens? Vai Satan et Jeová. E respondeu Satã a Jeová, vai Omar, e disse, Mishut baretz umehit halech ba, de percorrer a terra e de andar nela. Então, lá no céu, nós sabemos que as criaturas espirituais dos anjos, eles se locomovem nesse domínio espiritual celestial, né? Eles têm um lugar de morada, é os céus, é a morada espiritual dos anjos. Inclusive, os anjos são tão poderosos que eles são considerados como que deuses, né?
Eles têm muito poder e alguns se rebelaram, foram expulsos dos céus, estão aqui nas vizinhanças da terra, acima das nuvens, como você vê, não podem se distanciar e adentrar mais o mundo espiritual lá, eles ficam aqui, restrito aqui. E é muito interessante que a Bíblia coloca que os anjos são muito poderosos. Eles são como que deuses, em hebraico Elohim. O Salmo 8,5 chama eles de Elohim, ou deuses. É porque eles são muito fortes. Por isso, qualquer pessoa ou coisa que tem muito poder, ele pode ser chamado de Elohim ou Deus na Bíblia. Por isso que até mesmo Satanás é chamado de o Deus desse mundo em 2 Coríntios 4,4, onde aparece a palavra Deus se referindo a esse inimigo. Aqui você vê uma imagem de um anjo de boa aparência. Vamos supor que ele seja o ressuscitado e entronizado Jesus Cristo, né? Claro que Jesus, a Bíblia fala que quando na terra não há aparência nele de modo que o desejássemos, diz o texto. Ou seja, ele não era um homem na terra de boa aparência, né? Mas quando adentrou o domínio celestial, é possível que ele tenha recebido tanta glória, tanto poder, que ele tenha uma aparência bem chamativa, né? E bem exuberante. De qualquer forma, nós sabemos que os anjos, como Gabriel, também é um deus, ele tem muito poder. Agora, a adoração, o único que deve ser adorado é Jeová. A Bíblia fala que até Moisés, Deus chamou ele de Deus. Em Êxodo 7,1, lá fala que Deus falou com Moisés assim: vê, Moisés, eu te faço Deus para Faraó. Então isso mostra que a palavra Deus se refere a qualquer ser poderoso. Por isso que Jesus é chamado de Deus em João 1,1, e os crentes erroneamente entendem que ele ali é comparado com o ser supremo, Jeová Deus. Aí removem o nome de Deus das suas Bíblias, fazem uma lambança, e aí acabam cometendo um crime contra o autor da Bíblia, Jeová Deus, o ser supremo, aquele que está sentado no trono, né? O glorioso Senhor, soberano Senhor do universo. Então, realmente, ele tem um lugar estabelecido de morada, conforme você viu aqui. Fica claro, até mesmo Jesus em João 14,2 falou: na casa do meu pai há muitas moradas. Portanto, ele tem uma casa ou moradia no domínio espiritual. João 14,2. Além disso, em Hebreus 9,24, ela diz que Jesus entrou nos céus por nós, após a sua morte, para comparecer diante da face de Deus. O que mostra que é um local específico e Deus não é apenas uma energia impessoal que está em toda parte, conforme repetem alguns, de modo inconsciente, sem saberem que estão diminuindo a Deus. Estão comparando ele a algo. Ensino espírita kardecista. Né? A Bíblia diz que não, Deus é uma pessoa espiritual, um ser poderosíssimo. Ele é o ser supremo. Jesus é o Filho de Deus. Foi enviado por ele. E eles estão agora lá nos céus, onde há muitas moradas. E é o domínio espiritual, o lugar estabelecido de morada dele.